Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Um bom dia, hoje é dia 23 de novembro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. A gente está acostumado a ver nesses últimos dias, a esquerda ganhou, Bolsonaro perdeu espaço, a esquerda blá 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 blá. Pois é, gente. Os discursos de Lula, né, aqueles discursos paupérrimos do Lulita, alguém precisa acordar esse camarada. Vamos à matéria? Presta atenção nisso aqui, gente. Lula ainda não voltou ao mundo dos vivos. Eu não entendi. Lula não voltou ao mundo dos vivos? Vai entender já já. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like. Perdão, gente. Aperte o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você gosta, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá? Escuta aqui. Quando o ex-presidente Lula foi solto há exatamente um ano, após ser condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e ficar 18 meses na cadeia, muito se escreveu e se falou para tentar descobrir o que o futuro iria trazer para o Brasil. Com Lula de volta à vida política, pelo que então se presumia, muita coisa podia acontecer. Embora ninguém se aventurava a dizer com mais clareza que coisas seriam essas. A questão, em português claro, era a seguinte, vamos lá. Lula seria o grande nome, ou o único nome viável para disputar com Jair Bolsonaro as eleições de 2020. E se fosse, poderia ganhar e levar... é 2022, tá, gente? Tá 2020 aqui, mas é 2022. Poderia ganhar e levar. Havia o inconveniente de Lula estar proibido por... deixa eu voltar aqui, gente, peraí, aqui. E se fosse, poderia ganhar e levar. Havia o inconveniente de Lula estar proibido por lei de se eleger para qualquer cargo público após sua condenação penal em 3 instâncias. Mas e daí? A questão iria para o STF e nenhum dos aliados... Cadê? Opa, deixa eu voltar aqui. Nenhum dos aliados do ex-presidente achava que isso poderia realmente ser um problema sério, até o imperador Nero, que matou a própria mãe, tocou fogo em Roma e crucificou São Pedro de cabeça para baixo, seria absolvido pelo STF se caísse na turma certa. Bom, vamos para a briga, disse Lula ao ser solto, mas não aconteceu nada e logo ficou claro que ele continuava do mesmo tamanho que tinha quando foi preso. Ou menor ainda, quer dizer, estava bichado como um rival para valer de Bolsonaro. De lá para cá, por mais tumultos que o governo tenha gerado para si próprio, foi se tornando claro que há um deserto de candidatos capazes de encarar o projeto de reeleição do presidente com possibilidades reais de sucesso. Agora, com o resultado das eleições municipais, ficou ainda mais difícil olhar para o outro lado e fazer de conta que a questão não existe. Lula, após um ano em estado de coma político, não voltou ao mundo dos vivos. Ao contrário, seu PT saiu arrasado das urnas. Dos 630 prefeitos que tinha em 2012, ficou com 179. Se ganhar todas as 15 disputas que vai ter no segundo turno, o problema fica igual. O PT que já teve as prefeituras de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Fortaleza, corre o risco real de não eleger um único prefeito nas 27 capitais do Brasil. O candidato do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, a cidade que tem o maior número de trabalhadores em todo o país, ficou em 6º lugar, com uma votação calamitosa, a pior de toda a sua história. Seus companheiros de esquerda, reais ou de fantasia, não fizeram melhor. O PSDB, que era inimigo e hoje tenta ser aliado na suposição de construir uma alternativa para 2022, foi o pior de todos. Conseguiu perder 273 das prefeituras que tinha, um recorde nacional. O PSB, que pretende ser um PT em embalagem premium, performou o terceiro maior desastre da eleição, perdendo 153 prefeitos. O PCdoB foi dizimado, ficou com metade das suas prefeituras.
O PSOL, enfim, até pode dizer que dobrou. No Glei dobrou, o PSOL dobrou. De tamanho, mas isso significa que foi de 2 prefeitos para 4. O PSOL só tinha 2 prefeitos em todo o Brasil, gente. Aí aumentou, foi para 4. E o inimigo? Os candidatos de Bolsonaro ou aqueles que usaram seu nome na campanha foram a pique nas grandes cidades, sobretudo em São Paulo, mas não é o deputado Celso Russomano quem vai disputar a presidência em 2022. Os 4 maiores partidos do Centrão, os que mais ganharam nesta eleição, levando em conjunto 600 prefeitos a mais do que tinham, não são aliados do governo, mas também não são contra. Aliás, não são contra nenhum governo. O que faria a diferença é outra coisa: o fortalecimento de um nome capaz de levantar 70 milhões de votos e impedir a reeleição do presidente. As eleições municipais não mudaram a realidade que interessa na prática. Não havia opositor de verdade para Bolsonaro. Continua não havendo. Tá aqui, gente, a matéria. Veja só, essa matéria aqui traz um esclarecimento bem óbvio, né? As narrativas esquerdistas. Você vê, partidos de esquerda, somente o PSOL conseguiu dobrar de tamanho, né? Os incríveis de 2, né? Com 2 prefeituras, conseguiu incríveis 4 prefeituras, né? Agora, vejam só, né? Tem a disputa lá no Belo Horizonte, não, em Belém do Pará, né? Tem uma disputa lá. E uma em São Paulo, né? Bom, o senhor Lulita da Silva, né, ainda continua com seu ego de grandeza. Todas as entrevistas que o Lulita faz, são sempre as mesmas coisas, colocando um rótulo no povo, né, dizendo que o povo está cansado desse governo, que ele precisa entrar na disputa. Você vê que engraçado, gente, a prova clara do fim de Lulita. Antes das eleições, agora, dias antes das eleições, negócio de um mês mais ou menos, Lulita disse o seguinte: que estaria à disposição da população para disputar uma eleição em 2022. Ele falou isso às vésperas das eleições para prefeituras e vereadores. Então você imagina o quê? Você imagina que a resposta do povo vai vir nas urnas. Falou, pai, Lula disse que está disposto, então vamos votar em gente da esquerda. E aí você tem o contrário, você tem uma queda nas pessoas da esquerda. Você tem uma diminuição. Lá em 2016, 2012, os caras tinham, de 2012 para 2019, 2020, os caras perderam 600 prefeituras. Você pega ali, por exemplo, de 2012 para 2016, os caras perderam, de 2012 para 2016, eles perderam cerca de 200 e poucas prefeituras, se me falha a memória. Deixa eu ver, foi isso? Eles em 2012, eles elegeram, eles perderam cerca de 200 prefeituras, 200 e poucas prefeituras. Somando a perca de agora com a de 2016, soma um total de mais de 600 prefeituras. Isso significa que não houve uma tendência para a esquerda nesses últimos anos. De 2016 para cá, a população, aos poucos, está varrendo, principalmente o PT, porque essa perca de 600 aqui que eu falei é só do PT. Você teve outras, você viu o PSB, você viu outros partidos que eu falei aqui que tiveram percas históricas, né? Percas históricas dentro do contexto político, né? Então a gente vê que a esquerda está definhando. E Lulita continua com o seu ar de grandeza. Então, é meio esquisito você ver, o cara lança a proposta e a reação do povo nas urnas são contrárias. E aí nós temos aquela pesquisa que logo após essa declaração dele foi feita uma pesquisa. Acredito que a ideia de fazer essa pesquisa foi tentar mostrar que o apoio de Lulita ia crescer, né, com essa fala dele. Mas aí você teve uma porcentagem de 70% de rejeição do cara.
Você vê que interessante, né? Então, gente, acorda pra vida. Cuidado com o que vocês leem por aí. Tem muitas matérias. O que os caras estão fazendo é um jogo de ilusionismo. E o Glei, como assim um jogo de ilusionismo? Vejam só. Eles estão pegando, falando que a esquerda está avançando, pegando o PSOL como exemplo. Pega lá o candidato do PSOL em São Paulo. Pega o outro candidato do PSOL que está disputando está disputando o segundo turno, lá em Belém do Pará. E aí você para e eles começam a enxurrar a matéria para cima e para baixo. Então você tem a sensação de que a esquerda está crescendo. Mas quando você vai olhar ao pé da letra, quando você desnuda, tira o jogo de luzes, né, a ilusão ótica, você vai ver que na verdade os caras estão fazendo um show pirotécnico, um sensacionalismo dentro, em cima de dois candidatos da esquerda que os seus partidos não representam absolutamente nem 0,1% da totalidade das prefeituras. Ou seja, eles fazem aquela propaganda maciça de Guilherme Boulos e não sei quem mais lá, para dar a ideia de que, nossa, mas na verdade nada. É porque é uma capital. Só que o Brasil não é feita só da capital de São Paulo. Você tem 6 mil... Você tem 5 mil e uma besteirinha de capitais. São Paulo é uma delas, é a maior delas, mas é uma delas. Então, mesmo que haja uma vitória do PSOL na capital de São Paulo, a esquerda não está dominando o campo político. Pode dominar a maior capital. E a mídia tenta passar para você que é o contrário. Que Guilherme Boulos é a ascensão da esquerda. E não é. Para e pensa. Analisa direitinho. O PSOL, por exemplo, 4 candidatos, 4 prefeituras. Pode ser que ele conquiste a prefeitura de São Paulo. E aí? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada no peso da balança. A esquerda vai continuar pequenininha. Vai continuar. Então, Lula precisa acordar. Lula trouxe para... O que quebrou a esquerda e continue assim, Lula, não mude, né? É esse egocentrismo do Lula. O homem mais inocente do mundo, aquela coisa linda que a gente conhece das frases dele, né? Essa devoção dele a ele mesmo, tem levado ele para o buraco. Os partidos de esquerda, os próprios partidos de esquerda estão rompendo com o PT porque já não aguentam mais essa retórica. Você tem ideia? Outro dia eu estava vendo... eu fiquei até ameaçando de queixo caído. O partido do PSOL, eu não estou lembrado agora se foi referente à reforma tributária, mas eles estavam meio que se alinhando às ideias do governo federal. Então você vê, de vez em quando, pessoas parlamentares do PSD, do PSB, aqui e ali, né, uma volta e meia, né, votando em conjunto ali, igualdade com o governo federal. Então, querendo ou não, essa turma, eles são uma oposição, mas eles são uma oposição um pouquinho inflexível, dependendo da situação. O PT não. O mal do PT, o que está matando o PT, graças a Deus por isso, é essa coisa de bater na mesa e não governar, não trabalhar. A ideia do PT é só derrubar Bolsonaro, é só quebrar o país e lançar o país no buraco. E aí o Lulita, cada dia que passa, está mais enfraquecido, perdeu essas eleições agora o PT. Bolsonaro continua forte. Porque mesmo que não tenha sido seus aliados que tenham ganhado as eleições, mas quem ganhou foi um pessoal que fica meio no centro ali. Então, é melhor você ter mais pessoas que fiquem em cima do muro do que pessoas que fiquem do outro lado do muro. Porque quem está em cima do muro você ainda pode puxar para cá, agora quem está do outro lado não dá. Então, de uma certa maneira, a vantagem é mais para Bolsonaro do que para a esquerda. E Lulita continua vivendo nessa utopia política dele, achando que ele ainda tem popularidade. Ele tem sim. Movimento dos sem terra, movimento dos sem teto, movimento dos sem nada, movimento dos que, enfim, dos sem vergonha, essas coisas todas, né? Aí eu sei que ele tem essa popularidade nessa turma, porque afinal de contas, mortandelazinha, né? Apesar que ultimamente com o preço das coisas, né? Tá meio difícil. Acho que talvez tenha sido esse o grande problema, aumentou o preço, esse negócio. Acho que Lula deve estar pensando, cara, esse negócio de fica em casa não é boa ideia, tá lascando comigo porque eu não tô podendo comprar pão com mortandela pro porco, já tô ficando um cara agora, é melhor, né? Enfim. Mas tá aí, gente. É a esquerda brasileira definhando. A mídia tentando dar outra ideia para você, mas na verdade, a esquerda está indo por água abaixo. Pense nisso. Canal Brasil Notícias, gente.